e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Coelhinhos, ovos de chocolate, reuniões de família e banquetes com todo tipo de alimento. Todas essas coisas se tornaram parte da celebração da Páscoa, não é verdade? E muitos acabam esquecendo o verdadeiro significado deste dia. Por isso quero lhe ajudar a saber um pouco mais sobre esse acontecimento tão importante. Vamos lá? A Páscoa para os cristãos está relacionada à morte e ressurreição de Cristo. A data desta celebração é móvel e acontece todos os anos num domingo, entre 22 de março e 25 de abril. O critério para a definição da data da Páscoa foi estabelecido por um decreto aprovado no primeiro concílio de Nicéia, no ano de 325 d.C. O decreto definiu que a Páscoa passaria então a ser celebrada no primeiro domingo, após a primeira lua cheia depois do equinócio, que marca o início da primavera no hemisfério norte e o início do outono no hemisfério sul. Esse critério foi adotado para conciliar a data da Páscoa cristã ao primeiro domingo, após a data da Páscoa no calendário judaico. Mas isso não explica o seu significado e nem como surgiu a festa da Páscoa. Então por que celebramos? Fique comigo até o fim que a Bíblia vai te dar a resposta. Meu nome é Rômulo César e esse é o canal Viva Missão. Como você já deve ter percebido, o tema de hoje é o verdadeiro significado da Páscoa. Se você gostou do tema, por favor, vai aqui abaixo deste vídeo, deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Toda semana temos uma palavra de Deus aqui para abençoar a sua vida e te ajudar na caminhada com Jesus Cristo. O primeiro versículo de hoje está em Êxodo capítulo 12, versículo 11 a 13. Abra sua Bíblia e acompanhe comigo. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Tudo começou há muito tempo no Egito. Nessa noite, a tensão era alta. Os israelitas esperavam ansiosamente em casa pelo grande momento. Então, à meia-noite, o silêncio foi quebrado por grito de desespero e a ordem chegou. Estava na hora de partir. Os israelitas tinham sido escravizados pelos egípcios, mas Deus tinha prometido os libertar. Há cerca de 500 anos antes, veja o que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14. Então o Senhor lhe disse: saiba que seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo, sairão com muitos bens. Ele enviou pragas devastadoras sobre todo o Egito, e fez grandes milagres. Mas o faraó não libertou o povo. Por isso Deus decidiu enviar uma última praga, mais terrível que todas as outras. Em uma só noite, o filho mais velho, o primogênito de cada casa no Egito, seria morto assim como dos animais também, e haveria grande pranto como nunca houve no Egito. Êxodo capítulo 11, versículo 4 a 6. Mas para os israelitas seria uma noite de livramento. Para fazer distinção entre o povo de Deus e os egípcios, cada família israelita sacrificou um cordeiro no lugar do seu filho mais velho e colocou seu sangue à volta da porta da casa. Quando o anjo da morte passou, ele viu sangue nas portas dos israelitas e passou por cima de suas casas sem matar ninguém. Acompanhe esse texto comigo, que está em Êxodo capítulo 12, versículo 21 a 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de ísopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair da casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais das portas e passará sobre aquelas portas e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Os israelitas assaram os cordeiros sacrificados e fizeram os pães sem fermentos. Todos comeram com pressa, com tudo preparado para partir. Deus tinha avisado que precisavam estar prontos. Ainda nessa noite estariam livres. O filho do faraó também morreu nesta noite. Êxodo capítulo 12, versículo 29. Ele então permitiu que os israelitas fossem embora. Eles saíram do Egito vitoriosos.
sem uma única batalha. Esse foi o dia do julgamento para o Egito, mas de salvação para o povo de Deus. Para lembrar desse dia, Deus deu a ordem a Moisés e instituiu a festa da Páscoa. Números capítulo 9, versículo 4 a 5. Essa festa se tornou uma das festas mais importantes do calendário judaico, e nela se sacrificam cordeiros que são comidos com ervas amargas e pães sem fermentos. Os israelitas sacrificaram um cordeiro para salvar suas famílias. Deus sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Durante a festa da Páscoa judaica, Jesus morreu na cruz em nosso lugar. Agora, quem crê em Jesus como seu Salvador está livre da condenação. Em João capítulo 3, versículo 18 está escrito: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O sangue de Jesus é um sinal na vida de quem o ama, protegendo do castigo eterno. Ele liberta da escravidão e do pecado e dá uma nova vida. Agora todos podemos fazer parte do povo de Deus e viver em liberdade. É por isso que continuamos a celebrar a Páscoa, mas agora com um significado diferente do Antigo Testamento. Celebramos a liberdade do pecado, o perdão do castigo e a vitória sobre a morte. Foi durante a festa da Páscoa judaica que Jesus foi crucificado. Para o cristão, Jesus é o Cordeiro perfeito que morreu em nosso lugar, para podermos ter vida eterna com Deus. Em João capítulo 3, versículo 16, descreve o amor de Deus por nós. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus participou da festa da Páscoa durante seu ministério terreno. Ainda menino, Jesus também foi levado pelos seus pais para celebrar a festa da Páscoa em Jerusalém. Lucas capítulo 2, versículo 41 e 42. Você pode ler outros textos bíblicos que falam sobre Jesus nas festas da Páscoa em Jerusalém. João capítulo 2, versículo 13, João capítulo 11, versículo 55, João capítulo 12, versículo 1 e João capítulo 19, versículo 14. Durante esse período de festa, o cordeiro era sacrificado nos arredores do templo. Muitos judeus vinham de outras regiões para participarem das festas da Páscoa. O mais habitual era os judeus se encontrarem e se reunirem em grupo para celebrar a Páscoa. Também foi assim com Jesus e seus seguidores, quando se reuniram para a ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, versículo 17 a 30. A ceia do Senhor foi instituída por Jesus para lembrarmos sobre o seu sacrifício na cruz. O pão simboliza o seu corpo, que sofreu muita dor, e o vinho, seu sangue, que foi todo derramado na cruz por nós. Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito, ao morrer na cruz do Calvário, cumpriu todos os requisitos da lei. A partir daquele momento, não seriam mais necessários sacrifícios envolvendo cordeiros. Com o sacrifício perfeito e definitivo de Jesus, o Cordeiro do Senhor, não havia e nem precisava mais de outros tipos de sacrifícios. João Batista disse que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. A Páscoa, para o cristão, é a celebração da morte e da ressurreição de Jesus, o acontecimento mais importante da história do cristianismo. Páscoa vem da palavra hebraica Pessah, que significa passagem. Para o cristão é a passagem de Jesus da morte para a vida, trazendo salvação para todos que creem nele. João capítulo 5, versículo 24. Quando morreu e ressuscitou, Jesus pagou o preço do pecado e nos deu uma nova oportunidade para termos um relacionamento pessoal com Deus. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Essa foi a razão da sua vinda a este mundo. Lembre-se, comer ovo de Páscoa não é pecado, desde que não seja o foco principal da Páscoa. O mais importante da Páscoa é a celebração da morte e ressurreição de Jesus para a nossa salvação. Meus queridos irmãos, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Agradeço a Deus pelo privilégio de poder deixar essa palavra aqui para os irmãos. E também aos irmãos por ficar até o fim desta mensagem. Aqui abaixo deste vídeo você pode deixar o seu like, inscrever-se e ativar o sininho. Irmãos, vou deixar aqui abaixo do vídeo, na descrição, um link de uma brincadeira para você se divertir com seus filhos e ensiná-los o verdadeiro significado da Páscoa. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo lhe acompanhe por onde você for. Amém? Irmãos, compartilhe essa mensagem. Deixe Deus te usar. Deus é maravilhoso, irmãos. Creia nisso.